Olá a todos, estamos aqui reunidos novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Trindade Santíssima nos ajude a caminhar neste caminho que nos introduz na quarta e última semana do Advento. Peçamos ao Pai que nos abençoe nessa caminhada com a oração que o próprio Jesus, seu Filho, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhemos na estrada da salvação. Vamos fazer uma breve recapitulação dessas 3 semanas do Advento. Entraremos no próximo domingo, na 4ª semana, que é uma semana muito especial, composta na liturgia e no ofício das horas de orações especialíssimas, porque ela precede imediatamente o Natal. Então, eu vou mais uma vez recordar aquilo que nós vimos na semana anterior. Este período do Advento é marcado por uma série de sinais simbólicos. Por exemplo, o sacerdote se paramenta com a cor roxa, que é a cor da expectativa, é a cor que nos leva a uma meditação um pouco mais profunda, é a cor que nos atrai para um estudo mais acurado da palavra de Deus. Esta cor voltará novamente na Quaresma. Por isso é que, por exemplo, os franceses consideram o Advento a Quaresma do Natal, porque se trata de um período de preparação. É aquele em que a Igreja nos ajuda pela liturgia e pelas leituras a preparar o nosso coração para a chegada do Senhor. Na Quaresma vai ser preparar para, com Ele, caminharmos para a cruz. Mas agora não. Agora é para a chegada do Senhor. E é bom que se entenda que Ele já veio, mas nós fazemos memória disto e todo ano celebramos a sua chegada, quer dizer, o seu Natal, para podermos, à medida que vamos vivendo, podermos sempre caminhar em direção à pátria celeste, à Jerusalém celeste, de que fala São João no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse. É este o nosso objetivo. Este deve ser o objetivo final da nossa vida. E para isso precisamos preparar o caminho, fazer o que fez São João Batista. Ele não era o Messias, como ele disse, era o precursor do Messias. E o que ele fazia? Fazia o que Isaías disse dele. Ele preparou os caminhos do Senhor, aplainou as veredas, endireitou os caminhos que levam a Deus. Ora, João Batista fez isso para que quando Jesus chegasse, e ele sabia que o Cordeiro de Deus já estava no meio do povo, para que quando Jesus chegasse, as pessoas estivessem preparadas para recebê-lo. É exatamente esse o espírito do Advento. Prepararmos-nos
para bem receber Jesus. E aí nos lembramos do presépio. O menino será colocado numa manjedoura. Manjedoura, na realidade, é um coxo. É o local onde se coloca a comida para os animais. Jesus não nasceu numa casa. Jesus não nasceu num hospital. Jesus veio ao mundo, quer dizer, Deus se encarna no ser humano e na hora que ele nasce da maneira mais escondida, da maneira mais simples, da maneira mais humilde, porque assim são seus pais, simples e humildes, mas totalmente voltados para a vontade de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é Deus que se encarna, é Deus que se faz homem. Portanto, Jesus se despe da sua condição divina, porque ele é Deus também, para assumir a nossa condição, a nossa forma, e o faz de uma maneira absolutamente extraordinária. Por isso, este é um grande mistério, é o maior de todos os mistérios na realidade, o mistério de Deus, do Deus que por amor assume a nossa condição como homem, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Na pessoa de Jesus, Cristo é um epíteto, é como se fosse um apelido. Cristo quer dizer o ungido. Assim como nós temos, não é? Na história nós lemos, por exemplo, São Luís IX da França, o rei São Luís, quer dizer, Luís IX da França, vírgula, o santo. Jesus é a mesma coisa, é Jesus. O nome dele é Jesus, como nós vamos ver, o nome dele é Jesus, vírgula, o Messias, quer dizer, o ungido de Deus. Aquele que Deus enviou para cumprir, para concretizar tudo aquilo que os profetas falaram ao longo do tempo. O tempo que só quando chegou a sua plenitude, por isso eu coloquei ali atrás na pedra, já vamos lá, a plenitude dos tempos. Chegada à plenitude dos tempos, quer dizer, na plenitude dos tempos, o tempo cronológico que o mundo vivia então, aí vem o Filho de Deus, entra nesse tempo, penetra na humanidade do homem, perdoe-me a redundância, penetra na humanidade e a transforma. Porque a partir daí, a história humana muda de figura. E isso é facilmente detetado, porque nós colocamos na cronologia, quer dizer, o tempo cronos, aquele que corre, não é, que passa de dia para dia, ano para ano. Esse tempo, ele é totalmente modificado a partir de Jesus, porque a história, a partir daí, é Deus que entra na história, entra concretamente como um homem. A partir daí, a história será dividida no período antes de Cristo e no período depois de Cristo. Por mais que os racionalistas pós-modernos insistam em dizer que isso não é possível, porque nem todo mundo acredita no Cristo. Não, acreditando ou não acreditando, não tem como escapar. O tempo é medido assim. E esse tempo, que em grego, o tempo cronológico, aquele do dia para dia, cronológico, vem da palavra cronos, que quer dizer tempo. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse que nós estamos de pandemia, por exemplo, que é uma coisa marcante desse tempo nosso. Mas dentro desse tempo, lá atrás,
predito pelos profetas, especialmente pelo maior de todos, em relação ao Messias, o grande anunciador do Messias, da chegada do Messias, daquilo que o Messias viria a fazer, ou seja, a missão do Messias, a esperança que renasceria no coração do homem aqui é a humanidade, não é? A esperança que renasceria no coração do homem, este vem com o Messias na plenitude dos tempos. É essa esperança da vinda do Messias que é o tema principal do maior dos profetas messiânicos. Porque ele fala sempre disso. O profeta anuncia, o profeta comenta, o profeta critica, o profeta faz uma carga muito pesada contra as pessoas e o tempo em que essas pessoas vivem. Mas a mensagem profética não é uma mensagem de pessimismo, absolutamente. A mensagem profética é uma mensagem de otimismo, de esperança. Porque a partir daquele momento difícil que as pessoas estavam vivendo, nessa época que Isaías retrata, que Isaías pinta na sua profecia, na sua enorme profecia de 66 capítulos, esse tempo foi um tempo dificílimo, um tempo muito conturbado, um tempo atribulado pelas guerras, pela dissensão interna, pela falta de união do povo, pelo ódio, pela violência que se espalhava no seio da humanidade. Não é apenas de um povo local. Pois bem, em meio a tudo isso, a missão do profeta é denunciar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E aquele povo, que é o povo judeu, a parcela da herança que Deus escolheu para si mesmo, e disse: tu serás o meu povo, e eu serei o teu Deus. Disse ele para Moisés, disse ele a partir de Abraão. E foi dizendo ao longo da história, ao longo do tempo, Cronos, até que se instalasse na plenitude dos tempos, quer dizer, do Cronos, o Kairos, que é a outra palavra grega que significa tempo, mas é um tempo especial. É um tempo de graça, dado de graça, porque provém da graça de Deus. E que graça é essa? É exatamente o grande mistério da encarnação de Deus no seio da humanidade. Deus entra na história do homem, história com H maiúsculo, entra na história do homem para modificá-la totalmente, para mais que modificá-la, transformá-la. E nessa transformação, da qual ele será parte, porque é ele que dará início, a história do homem, ela se transfigura, porque dela faz parte Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a nossa fé. E é disto que nós temos que falar ao longo de todo o ano. Quando falamos do mistério de Cristo, quando falamos do mistério Cristo, que é Deus encarnado no homem, adquire a nossa forma, aceita a ser conforme nós somos, nós, com os nossos defeitos, com as nossas faltas, com as nossas imperfeições, com as nossas quedas, com as nossas fraquezas, menos com os nossos pecados, porque aí não era possível. Jesus é em tudo e por tudo igual a nós, menos numa coisa,
no pecado. Porque Deus é impecável. Não é Deus que cria o pecado. O pecado é produto da desobediência humana. É produto de um homem, o pecado é o resultado de um homem ter virado as costas para Deus. Olha, você não pode comer, você pode fazer tudo, menos uma coisa, comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Está lá no Gênesis, no início da história. O fruto da árvore. O que fez o homem e a mulher, quer dizer, representando a humanidade, foram lá e comeram. Foram lá e comeram. E aí, a partir daí, a condição humana ficou desestruturada. E o primeiro sinal dessa desestruturação está no fato de que quando Deus pergunta ao homem: como é que você sabe que você está nu? Você comeu do fruto que eu proibi comer? Ele não disse nem sim nem não. Ele simplesmente respondeu indiretamente: a mulher que tu me destes por companheira foi que me fez comer. Já começa aí a desestruturação do homem. A desordem interna, ela é material, o homem vai ficar sujeito a doenças e a uma série de coisas, e principalmente ela é psicológica, ela é do fundo do ser interior, ela é espiritual. Ele começa a colocar a culpa nos outros, por ele ter desobedecido a Deus. Ele não diz que foi ele diz que foi a mulher. E a mulher, por sua vez, que é tão humana quanto o homem, a mulher, por sua vez, diz que não. A serpente me disse para comer e eu comi. Então começa esse processo de desestruturação. Pois os profetas, eles vieram anunciar que em meio a toda essa desestruturação, Deus não esqueceu do seu povo. Deus continua a amar o seu povo. E Deus é fiel na sua palavra, no cumprimento dela. E aí, ele já precisa resgatar o povo. E para resgatá-lo, ele deixa transcorrer um longo tempo, que para ele não é nada. Um dia para Deus é igual a 1000 dias. Mil dias para Deus é igual a um dia. A gente podia ir mais longe, 1 milhão de anos para Deus é igual a um ano. Para Deus não há o tempo se perde porque Deus é o próprio tempo, é a essência do tempo. Então, quando Deus se manifesta no nosso tempo humano, que é o tempo cronológico, aquele que contamos como dias de nossas vidas, quando Deus se manifesta nesse tempo, e isso é todo dia, todos os dias da nossa vida, quando Deus se manifesta, é um tempo de graça. E esse tempo de graça, o grego chama de kairos, que é adotado pela Sagrada Escritura. Então, o kairos vem a ser o tempo de graça de Deus na história do homem, na história da humanidade, na sua história, na minha história, porque isso não acaba nunca. Porque somos parte do tempo que é o próprio Deus. Mas voltemos concretamente à nossa história. Então, uns 740 anos antes de Cristo, surgiu um profeta mandado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito do Senhor, que começa a cumprir a sua missão. Qual é a missão do profeta? Por isso coloquei lá na letra A, o profeta e sua missão. Qualquer profeta. E os profetas hoje, os Isaías, Jeremias, Ezequiéis de hoje, somos nós.
Porque à semelhança de Jesus, quando somos batizados, nós nos tornamos também, como Jesus, profetas. E o profeta não é prever o futuro. Não é nada disso. Não é ser Nostradamus, que tinha essa capacidade. Mas não é ser isso, não é fazer isso. E muito menos viver dominado pelo que diz o horóscopo do dia. Não tem nada de horóscopo. O que existe efetivamente é a presença de Deus em nós, se nós deixarmos que Ele ocupe o seu lugar no nosso coração. E o nosso coração, nesse tempo Kairos que estamos vivendo hoje, quer dizer, a caminho do Natal, que é o grande tempo da graça de Deus, é o momento em que Deus entra na história do homem. Se nós vivermos nessa expectativa da chegada de Deus e fizermos aquilo que Deus espera que nós façamos, faz votos que nós façamos, que nós penetremos no espírito do seu plano para nós, que é o plano de salvação. Deus veio fazer isso. Ele veio colocar aquilo que está desestruturado, veio estruturar de novo aquilo que foi desestruturado pelo pecado, não é? Quer dizer, pela falta inicial dos nossos primeiros pais. Muito bem, então, esse momento em que o profeta aparece, ele vem para isso. Ele vem para apontar, para dizer, olha, isso está errado, aquilo está errado. É preciso a gente mudar de vida, é preciso nos convertermos. Esta foi a grande mensagem de outro grande profeta, o último de todos, que nós conhecemos como São João Batista. Ele pedia exatamente isso, a conversão. Conversão quer dizer mudança de vida. Mudança de vida. É como se eu dissesse assim, bom, a minha cor favorita é azul. A partir de agora passa a ser verde. Eu mudo completamente de vida. A minha mente muda. O meu olhar para as coisas é diferente. O meu vivenciar a vida tem que ser forçosamente diferente. Isto é que se chama metanoia, quer dizer, transformar-se, tornar-se outra pessoa para poder receber o Messias. É isto que João Batista fez, e foi assim que ele se tornou aquela voz que clama, que grita, aplainai no deserto os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Aplainar no deserto os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas é purificar o nosso coração, a nossa mente, e para isso o advento. O advento deve e nos ajuda se realmente nos voltarmos para ele, para a mensagem que ele nos dá. É exatamente isso que o advento faz. Muito bem, então nós temos ali o Messias que vem trazendo a esperança. E Isaías que proclama essa chegada, que melhor, anuncia a chegada do Messias, o faz de diversas maneiras. Nós vimos aqui, ao longo desse tempo, nós vimos algumas dessas maneiras. Por exemplo, logo no 2º capítulo de Isaías, ele vai, depois de dizer o seguinte, vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo. Subir o monte do Senhor quer dizer aproximar-se de Deus, porque Deus está no monte, Deus está no topo, e é aí que se situa o templo do Senhor. Esse templo do Senhor, na realidade, somos nós mesmos. E Isaías vai dizer, venham descendentes de Jacó. Quer dizer, está escrevendo para aqueles que são os seus contemporâneos, os seus conterrâneos. Mas note bem,
Isto aqui foi escrito cerca de 750 anos antes de Cristo. Essa mensagem de Isaías é do primeiro Isaías, do Isaías, filho de Amós, que abre o livro de Isaías. É exatamente o primeiro Isaías que escreve isso, porque isso é o capítulo 2. Eu já disse aqui que o Isaías do nosso livro são 66 capítulos. Ele vai se dividir em 3 livros. E esses 3 livros, o primeiro foi escrito por um, o segundo é de autoria de outro, e o terceiro de um outro. Porque o espaço de tempo cronológico percorrido entre isto que eu acabei de ler para vocês e a última frase é de mais de 300 anos. Ora, o Isaías que escreveu isto, olha aí, vamos subir ao templo do Senhor. O Isaías que disse isso não é o mesmo que escreveu a última palavra do livro de Isaías, mas foi alguém, discípulo, que no correr do tempo foi desenvolvendo o pensamento profético de Isaías. Mas aqui nesse 2º capítulo, no versículo número 5, ele diz: venham, 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 descendentes de Jacó. Ele está falando isso não apenas para os descendentes imediatos de Jacó, nem mesmo para os judeus só. Ele está falando isso para todo mundo. Por isso nós lemos isto. Por isso nós procuramos entender a mensagem. Venham descendentes de Jacó, quer dizer, venham brasileiros, venham ingleses, venham portugueses, venham marroquinos, venham todos. Vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Caminhar na luz. É isto que o Advento propõe. E é por isso que o Advento é marcado por alguns símbolos na liturgia. Acendem-se 4 velas ao todo, correspondendo a cada domingo do Advento. Essas velas, no meu entender, porque hoje eu tenho visto por aí afora que não é assim que acontece, mas no meu entender deviam ter cores diferentes. Vai do mais escuro, quando nós estamos afastados completamente, para o mais claro, que é do 3º domingo, por isso a vela é uma vela cor-de-rosa. Os paramentos podem ser, sim, roxos, não, porque é a cor oficial, é a cor característica desse tempo de meditação mais profunda. Mas ela deveria ter deveria ser um roxo com uma nuance mais clara. Quiçá um lilás, ou até um rosa mesmo. Então se coloca um paramento para já chamar a atenção que a luz está por chegar. O sol vai nascer. Jesus será chamado de o sol nascente que nos veio visitar. O sol nascente é o Senhor, é Deus, que nos veio visitar com Jesus, em Jesus. Nos veio visitar e veio iluminar a nossa vida. Por isso o profeta já aqui indica o que será o Messias. Ele será o portador da luz do alto, da luz de Deus, porque ele vem de Deus, ele nasce de Deus, ele é Deus com Deus. Ele é o verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, que se faz homem, no seio da Virgem, no seio de uma mulher, para que nós nos transformemos em Deus com Ele. Ele vem ser o Deus conosco, para que nós sejamos Deus com Ele. Ou seja, ele vem nos divinizar. Esta é uma mensagem escondida, por isso o mistério, nesse tempo do Advento. Ele vem nos divinizar. Ele é homem igual ao homem. Ele é o Deus que se faz homem, a fim de que o homem se torne Deus, voltando para Deus, a fim de que o homem se divinize,
Se Deus se humaniza, ele se humaniza não é para no catar, ele se humaniza para que nós nos tornemos divinos como ele. Esta é a grande mensagem do Advento. E é isso que nós somos chamados a viver, depois de meditarmos mais profundamente sobre a mensagem, sobre o sentido. O que diz Isaías diz exatamente isso: caminhar na luz que o Senhor nos dá. O Senhor não nos dá escuridão. O Senhor da escuridão faz luz. Está lá no Gênesis, é no início da criação. Faça-se a luz, e a luz é feita. É feita de graça. Quando Deus diz faça-se, é feito. Então não há participação de ninguém, a não ser dele, o Espírito Criador. Mas ele nos faz partícipes disso. Na medida em que, quando ele cria o homem e a mulher, ele diz façamos. Já não é mais faça-se, é façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, quer dizer, juntos. Deus ainda está construindo para isso. E quem é o construtor? Em nome de Deus, você e eu. À medida em que nós vivenciemos profundamente o nosso batismo. No batismo, a criança recebe, né? A água é vertida na cabecinha da criança. Aquilo ali é como o selo. Ou então como aquele tição que Deus, o anjo, tira da brasa e bota na boca de Isaías. Para que Isaías, perdoado dos seus pecados, quer dizer, das suas faltas, ele saia para anunciar isso. Então, Isaías faz exatamente o que Deus quer. E mais tarde, ele vai dizer assim, uma vez que ele foi escolhido, ele vai dizer assim, 9, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Isto vai ser lido na véspera do Natal, na chamada Missa do Galo. É engraçado porque hoje, eu acho que não tem nem mais galo, mas canta-se, lê-se isto daqui e o nome continua por tradição. Quer dizer, não há galo aqui na cidade grande, mas certamente no interior deve estar cheio. Se não vai para a panela, deve estar cheio. Então está aqui, o povo que andava na escuridão, ele antes convidou o povo a vir aqui. Quer dizer, é Deus que convida, venha caminhar na luz do Senhor. Então significa que o povo andava na escuridão. Agora não, porque brilhou uma luz para ele. É novamente Isaías falando do Messias. E o que o Messias virá fazer? Virá capítulo número 11. Estou repassando algumas das coisas que nós vimos nesse período do Advento. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Portanto, qual é o nome do pai de Davi? Jessé. Este é que é o tronco de que fala outra profecia. Sairá um broto um ramo do tronco de Jessé. Esse será quem? Isso que Isaías está dizendo aqui agora. Virá um descendente do rei Davi. O rei Davi é filho de Jessé, então ele faz parte do tronco. Pois aquele que virá num futuro distante, num futuro longínquo, aquele que virá é descendente do rei Davi. Se ele é descendente do rei, ele é um personagem real, sim, porque ele é concreto, e é rei também. E é rei também, porque é da linhagem do rei. Então, virá do filho de Jessé,
que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. E o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito de Deus, estava sobre ele, estará sobre ele, e lhe dará sabedoria, conhecimento, firmeza, capacidade, poder, lhe dará tudo. São os dons do Espírito. Ele já nascerá plenificado dos dons do Espírito. Muito tempo depois, nós vamos saber que o Espírito é a terceira pessoa dessa Santíssima Trindade. Por isso ela é chamada de Santíssima, é mais que santa. É santa por excelência. Então virá o Messias, é um descendente de Davi. E para não irmos muito mais longe, peguemos o capítulo número 35, em que diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Quer dizer, a chegada do Messias vai provocar uma transformação total e absoluta nas condições de vida de todos. Esta é mais uma profecia que se liga à esperança que o Messias trará consigo. Isaías fala disso. Se ele critica, se ele marca profundamente aqueles que estão errados pelos seus erros e pede que eles se convertam, que eles se modifiquem, ele também anuncia, em meio à devastação, em meio à tribulação, em meio às guerras, à violência, ao ódio, que imperava então e hoje não é muito diferente. As fake news de hoje eram outras, naquela época, mas já existiam. Porque a partir do momento em que o homem desobedeceu conscientemente a uma ordem de Deus, aí o mal entrou na vida do homem. E logo a seguir nós temos o quê? Caim matando o irmão Abel. Então, além de tudo de errado que o homem fará em relação ao seu meio ambiente, e continuamos a ver isso hoje, em relação a si mesmo, quando não tomando conta da sua própria saúde, que é um bem, uma graça de Deus, ele provoca uma série de doenças, como a que nós estamos vivendo ainda, esta pandemia. Mas a doença maior é o ódio. É aquilo que separa as pessoas. Quando o que devia imperar na vida do homem era o amor. Porque foi isso que Jesus veio trazer. Ele trouxe o amor de Deus, porque ele é a corporificação, a concretização corpórea do amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor e Jesus é o Filho de Deus, Jesus é amor. Então ele só podia trazer amor. É essa a missão dele como Messias. E como Messias, vejam bem, Isaías, lá no capítulo número 35, ele diz assim: os desanimados criem coragem, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. E nós devemos nos animar sempre, porque Deus veio para salvar. Jesus dirá num determinado momento: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Está aqui, capítulo 35 de Isaías. Eu vim para salvar. Portanto, Jesus concretiza a profecia de Isaías. Mas não é só por isso, não.
ele vai fazer, o Messias vai fazer tudo isso. E aí, os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os paralíticos, e os mudos cantarão de alegria. Os mudos cantarão de alegria, e os mortos serão levantados da morte. Quando Jesus, que concretiza isso, não concretiza apenas com a palavra. Jesus é a palavra de Deus, feito carne. Jesus é Deus humanizado. Mas Jesus não fica apenas na palavra. Ele pega isso que está aqui, os cegos virão, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os coxos sairão andando, os paralíticos se levantarão e andarão, aqui diz dançarão, e os mortos ressuscitarão. Lembrem-se de Lázaro, lembrem-se da filha de Jairo. Jesus fez tudo isso, portanto, fez, não apenas disse que faria, fez. Porque quando Deus diz faça-se, tudo é feito. Quando Deus diz exista, tudo passa a existir. O advento nos ajuda interiormente, se estivermos abertos, se estivermos predispostos a aceitar essa palavra, nos ajuda interiormente a entender que efetivamente Jesus é o Filho de Maria é o Filho de Deus. O Deus que se humaniza, e se humaniza para fazer com que o homem, repito, se divinize com ele. Então Jesus é o novo Adão, porque a partir dele inicia-se uma nova vida. Uma vida de santidade, uma vida santificada, porque é uma vida vivida com ele em Deus, que é quem o manda. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui para nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Você já dedicou um pouquinho do seu tempo para pensar, para ler isso, para meditar sobre isso? Deus veio nos salvar. O que mais podemos querer? Mas isto passa batido, embora esteja acontecendo na nossa vida, nós não nos damos conta disso, porque o nosso viver diário é muito corrido, é muito angustiado, é muito cheio de problemas, porque os problemas dominam a nossa maneira de ser. Os problemas existirão. Jesus não disse que a nossa vida seria fácil, pelo contrário. Assim como ele, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Então, a sequela de Jesus, ir nos passos de Jesus, significa carregar a cruz. Mas carregar a cruz não é o fim, ainda que se morra na cruz. E não é o fim porque Jesus morreu na cruz, sim. Foi descido da cruz e foi sepultado, mas ressuscitou. Aliás, não é mais, não, ressuscitou. Porque é da morte que se chega à ressurreição. Se não passasse, se Jesus não tivesse passado pela morte, não teria ressuscitado, não haveria necessidade da ressurreição. Mas a ressurreição é a vitória final sobre o mal.
sobre a morte. Daí Paulo apóstolo dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou. E é Paulo apóstolo que também nos ensina que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E Jesus quem é? É o Messias. O Messias predito, cuja chegada foi predita na esperança das palavras de Isaías. Foi com profundo sentimento de esperança e de alegria antecipada que Isaías anunciou, profetizou no caso, ele é um profeta, a chegada do Messias, com essas palavras que aí estão. E mais, com esta que é a primeira leitura do próximo domingo. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Isaías, que foi um livro lido. Foi durante este período do advento, leu-se Isaías o tempo todo. É o grande profeta, é o grande nome do advento. São dois grandes profetas no advento. Isaías é um, e o segundo é o último dos profetas, João Batista, de quem nós falamos ainda recentemente. E que temos que falar repetidas vezes pelo mistério que ele leva consigo. E ele é tão grande que é celebrado na liturgia 2 vezes. No seu nascimento, dia 24 de junho, e no seu martírio, no dia 29 de agosto. Ele é o único santo celebrado 2 vezes. Exatamente pela sua grandeza. O Messias está para chegar. Capítulo número 7, versículos 10 a 14. Isto será o tema da primeira leitura do próximo domingo, do 4º domingo do Advento. É colocado neste ano no último domingo do Advento, por quê? Porque corresponde à cor da vela. As velas vêm do mais escuro para o mais claro. Então saiu de um roxo profundo, ou de um preto, enfim, de um roxo profundo para um roxo um pouco mais claro, ou verde. Alguns utilizam uma vela vermelha, que eu acho que foi a utilizada aqui, ou está sendo utilizada aqui na nossa paróquia São José, Nossa Senhora das Dores, não sei, não me lembro agora, mas me parece ter visto isso. Então, a vermelha, porque o vermelho é a cor do profetismo, já que os profetas, tem-se que eles morreram mártires, eles deram a vida por isso, pelo anúncio da chegada do Messias. Eles não conheceram o Messias, não conheciam pessoalmente o Messias, mas eles intuíam a vida do Messias. Por quê? Porque Deus, pelo seu Espírito, os inspirava a falarem isso que eles falaram. Eu digo os profetas porque foram todos eles que falavam do Messias. Mas Isaías é o maior de todos. É o profeta messiânico por excelência. Todo o livro de Isaías, do primeiro ao último capítulo, que é o capítulo 66, todo o livro perpassa a ideia e a figura do Messias. A descrição do Messias de diversas maneiras e, principalmente, a missão que o Messias iria desempenhar. Ele é, portanto, o profeta messiânico. Por isso foi lido durante esse período todo. Está sendo lido. E uma das principais, se não a principal das profecias, porque a primeira de todas sobre o Messias é essa dali, do capítulo número 7, versículos 10 a 14, que eu passo a ler. Diz o livro do profeta Isaías:
o Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem. Bom, o Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem. O importante aqui já começa a ser isso, porque nós outros necessitamos balizar cronologicamente a vida. Tanto que todos nós temos uma certidão de nascimento, onde é marcado o dia e a hora em que nós nascemos. Aí tem o nome dos pais, depois dos padrinhos, etc. Dos padrinhos, das testemunhas, do nascimento. Estou falando da certidão de nascimento. Aqui, no capítulo número 7, começa dizendo que o Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem. Então nós sabemos que estamos no período em que Acás era rei de Judá. Isso é a primeira coisa. Acás é um descendente de Davi, ele é rei de Judá. Então enviou ao rei Acás esta outra mensagem. Então houve uma antes. Essa é a segunda. A primeira mensagem, só para nós entrarmos no contexto, porque não podemos sair do contexto. Não temos que transplantar aquilo que acontece aqui, aconteceu 750 anos antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2022 depois. Veja o tempo que isso tem. Então, naquele tempo, a situação era completamente diferente. Então, diz assim o Isaías, no capítulo número 7, ele começa assim, primeiro versículo. No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá. Então, já sabemos quem era o pai e o avô, porque a descendência se coloca, a linha da descendência se coloca pelo lado masculino. Então, sabemos que o Acás, o pai do Acás, chamava-se Jotão. E o avô de Acás chamava-se Uzias. Então é só ir na história e ver lá cronologicamente quando é isso. Já estou adiantando. Perto de 750 anos antes de Cristo. É um pouco mais, um pouco menos. Um pouco, quer dizer, alguns anos, talvez umas décadas, etc. Pode ser 740. Então é assim. E sabemos também que esse Acás era rei de Judá. Ora, se ele era rei de Judá, e continua dizendo aqui, Rezim era rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, era rei de Israel. Então, nós tínhamos os dois reinos ainda, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Judá e o reino do norte era Israel. Porque, justamente nessa história de se afastar de Deus, o povo se dividiu. Esse é o grande perigo daqueles que se afastam de Deus. Quando nós vemos hoje em dia as pessoas divididas, e aí está a tal internet a nos mostrar isso diariamente, divididas pela dissensão, pelo ódio. E isso se infiltra nas famílias, que acabam divididas também. Não podem prosperar, não pode haver paz. O profeta denuncia isto duramente. Então aqui nós temos dois reinos. E isso aconteceu depois de Salomão. Aqui há dois reinos. E aconteceu porque os filhos de Salomão brigaram entre si pela herança. Escuta, Salomão é 1000 anos antes de Cristo. Vamos botar um tempo cheio. Será que 2000 anos depois de Cristo as coisas são muito diferentes? Essa é a grande pergunta. Você já viu que há inventários que duram uma eternidade?
Eu acho que o inventário de uma determinada pessoa, de várias chamadas celebridades, ainda não acabou. Apesar de a pessoa já ter morrido há 20 anos, 30 anos, continua. Por quê? Porque estão brigando pela herança, brigando pelo espólio, brigando pelo dinheiro. Como se não fossem morrer. E na hora da morte, leva-se alguma coisa? Eu também gosto de brigar, mas comigo mesmo, para ser melhor. Ser melhor quer dizer conhecer mais a palavra de Deus, para poder agir conforme essa palavra. E é claro que a ação não é fácil, ela é difícil porque vivemos num mundo muito complicado. Então aqui havia os dois reinos. E posso garantir que este texto foi escrito antes do ano 611 a.C. Por quê? Foi no ano 611, se não me falha a memória, que o reino de Israel sumiu. Os assírios foram lá e tomaram conta da terra. Se apossaram dela. E depois os babilônios farão a mesma coisa em 587 com o reino de Judá. Aí é que desaparece tudo. E o resquício dessa invasão de Jerusalém e dessa destruição de Jerusalém, depois o templo foi reconstruído, mas lá por perto no ano 70 da nossa era, 70 anos depois de Cristo, aí foi destruído completamente. Está lá até hoje. Só ruína, só tem uma pedra, um muro, que é o chamado Muro das Lamentações, que continua em pezinho como era, desde o tempo de Salomão. Mas então, continuando aqui. Então, tudo isso aí, o rei... Então, Rezim, o rei da Síria, e o rei de Israel, vejam bem, os israelitas são os irmãos dos judeus do sul, tudo é israelita, tudo é descendente de Jacó. Jacó é outro nome, é o nome original de Israel. Deus mudou o nome Jacó para Israel. Então, na Bíblia, alternam-se os nomes Jacó e Israel. Isso é fácil. Monte Sinai, muito conhecido. Na Bíblia, no Antigo Testamento, é chamado de Sinai, é chamado de Sion. É Monte Sion. Então, no Antigo Testamento, as palavras são hebraicas. Então, aqui está. Esses dois, o rei da Síria e o rei de Israel, sabe o que fizeram? Juntaram os seus exércitos para atacar Judá. Quer dizer, os irmãos se atacando. Os assírios não. Os sírios não. O rei da Síria não. Esse era estrangeiro. Mas o judeu, que era o rei de Israel, quer dizer, o israelita, né? Todos são hebreus, vamos dizer assim. O hebreu, que era rei de Israel, não se pejou de se unir ao inimigo comum dele e de Judá. Por quê? Porque ele queria a destruição do outro reino. Sendo ele da mesma família. Sendo ele tão descendente de Jacó quanto era o rei de Judá. Então eles atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás, aquele primeiro de Judá, soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam, como diz aqui esse texto, varas verdes. Aí o Senhor Deus disse a Isaías, olha aqui, vá com teu filho e encontra-te com o rei Acás. Portanto, Deus manda Isaías encontrar-se com o rei. E o testemunha disso vai ser o filho de Isaías. Ele estará na estrada, etc, etc. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma.
Não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio de Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, juntos com os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Isso é Deus dizendo a Isaías para dizer a Acás. Aí diz assim, olha aqui, eles combinaram, vamos atacar o reino e vamos conquistá-lo. Porém, eu, ó Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Essa foi a mensagem. E realmente, os sírios e os israelitas atacaram o reino de Judá, Jerusalém, e não conseguiram nada. Foi o que se disse no início. Não conseguiram nada. Por quê? Porque Deus estava com os judeus, quer dizer, estava com o seu povo. Embora os israelitas também fossem o seu povo. E, num certo sentido, quer dizer, isso só se saberia mais tarde, os sírios viriam a ser o seu povo também. Está entendendo agora porque no início do versículo número 10, que é esse que nós estamos vendo, ele começa que o Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem. A primeira foi aquela: não tenha medo, não desanime, não fique apavorado, não trema. Isso traduzido em miúdos. Eles vão te atacar sim, mas não vão conseguir nada porque eu estou com vocês. Por que hoje em dia, em que nós, como igreja, passamos por momentos muito difíceis, aliás, não só hoje, vivemos assim, a igreja é como uma barca, num mar revolto. Com Jesus foi a mesma coisa, a pessoa que ele subisse na barca e tranquilizasse o mar. Mas por que é que nós não nos recordamos com mais afinco como igreja daquilo que Jesus disse a Pedro? As portas, o mal virá contra ti, mas não prevalecerá. Porque as portas do inferno, diz Jesus, no diálogo com Pedro, quando ele faz de Pedro a rocha sobre a qual ele erigiria a igreja. As portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Ou seja, o mal não prevalecerá contra você. O mal não te derrubará, não te destruirá. O que não quer dizer que ele não vai te atacar. Mas eu estarei contigo. Então, a confiança nós devemos depositar em Deus. Nós cantamos, né? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Será? E quando uma dor na ponta do dedão do pé, como eu estou sentindo agora, bate na gente, eu saio correndo daqui? Ou confio em que isso é parte? Bom, vamos lá. No fundo, isso não tem que destruir o meu ser interior, que também é atacado. Nós pedimos diariamente na oração do terço que Deus nos livre dos males físicos e espirituais. Os males físicos nós podemos... Ontem, por exemplo, eu estava com uma dor terrível na coluna. O que eu fiz? Tomei um remédio, uma pílula. Curou? Não. Passou? Aliviou bastante. Não estou sentindo a dor que eu estava sentindo ontem. Então, isso eu posso fazer. Mas e a dor da alma? A dor do espírito? Nós podemos tomar um remédio, sim, quando nós vamos a uma confissão e fazemos uma boa confissão. Não é chegar lá para o padre e ficar contando a história do vizinho. Isso não é confissão. Isso é fofoca.
Então, se estamos atingidos por alguma coisa que nos perturba enormemente o espírito, então vamos lá. O Acaz era um espírito perturbado. Ele ficou tão prosa com a vitória, que começou a fazer as coisas contra os ensinamentos de Deus. Aí Deus mandou Isaías com outra mensagem. Quer dizer, levou tempo. Então foi isso aqui. Enviou a Acaz com outra mensagem. E qual foi essa mensagem? Isaías chega para Acaz e diz assim: olha aqui, ó rei, pede ao Senhor teu Deus que te dê um sinal. Botei ali, um sinal. Te dê um sinal. A palavra sinal em Isaías não significa necessariamente a realização de um milagre. Uma coisa que o homem não pode fazer, mas que para Deus não é impossível. Então, não significa necessariamente milagre. Ela se refere a um fato concreto que está à mão, que é visível, mas que se reporta a um fato futuro que ainda virá. Mas virá a partir desse que a gente vê. Ou a gente não vê, mas sente. Estão percebendo aí? O tempo do advento é exatamente isso. O advento é um tempo de espera. Espera por uma coisa que eu não vejo, mas que eu tenho certeza de que vai acontecer. Quando Jesus nasceu, havia uma ansiedade, uma expectativa no ar pela chegada do Messias. O povo inteiro, o povo israelita, o povo de Deus inteiro esperava a chegada do Messias, esperava ansiosamente. Por isso que quando João Batista começa a anunciar essa chegada iminente, o povo todo acorre, de todas as regiões para cima dele. Porque ele preenche as expectativas, a ansiosa expectativa do povo pela chegada do Messias. O único capaz de colocar tudo em ordem. Mas para isso, diz João Batista, é primeiro preciso que você coloque em ordem a sua vida. Que você acerte o seu coração. E ele diz isso com palavras de Isaías. Aplainai os caminhos no deserto. Endireitai as suas veredas. Quer dizer, aplainai o caminho, quer dizer, abre o teu coração, limpa o teu coração de toda a sujeira que ele tem. E abre um caminho para que Jesus entre nele, quer dizer, o Messias entre nele, e nele faça morada. Ou seja, mais adiante, quando Jesus nascer, e nós, quando olharmos para o presépio, e vimos o menino deitado na manjedoura, nós levarmos na consciência que é a manjedoura na realidade. Não é aquilo que nós vemos, aquilo é um símbolo. É uma imagem do verdadeiro presépio, da verdadeira manjedoura onde o menino Deus quer deitar, que é o nosso coração. É aí que Deus quer habitar. Então, peça ao Senhor teu Deus, pede ao Senhor teu Deus que te dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo, dos mortos, ou da altura dos céus, de qualquer lugar. Pede ao Senhor teu Deus que te dê um sinal. Lá do céu, ó Senhor, envia-me isso. Ou então, traze de volta o meu amigo que morreu. O meu parente que morreu. Mas isso não é o importante. O importante é que o profeta está dizendo ao rei, destinatário da mensagem, ele está dizendo ao rei aquilo que Deus mandou que ele dissesse. Portanto, o profeta, usando as suas palavras,
de acordo com o seu conhecimento, aquilo que ele sabe dizer, como ele sabe dizer. Ele está dizendo ao profeta palavras, ele está usando palavras dele, mas quem diz é Deus verdadeiramente. Ele é um instrumento de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Ele traz uma boa nova. Então ele diz para o rei, olha aí, o que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Pede. Sabe o que Acais respondeu? Não vou pedir sinal nenhum. Nenenina, não. Não vou pedir sinal nenhum. Olha, o profeta está dizendo para o rei pedir um sinal, porque é Deus que está mandando que ele peça um sinal. O que Acais faz? Obedece ao profeta? Não. Escuta a palavra de Deus e faz como Deus lhe disse para fazer? Não. E aí, tal qual Adão, tal qual Eva, inventa logo uma desculpa e acredita, dá uma justificativa para esse não peremptório a Deus. Ele não está dizendo não ao profeta, ele está dizendo não a Deus. Jesus nos dá o novo mandamento. Quer dizer, dá os novos, as bem-aventuranças é o novo mandamento. São os 10 mandamentos transformados em coisa prática. E que Jesus sintetiza numa única frase: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu vos amei. Quando eu não faço isso, eu não amo o meu irmão como Jesus amou, tudo bem, porque a trave é muito alta. Como é que eu vou amar como Jesus? Isso tudo é possível, mas eu não posso deixar de amar. Se eu deixar de amar e transformar o amor em ódio, que é o que se vê hoje, se eu transformar o amor em ódio, aí eu estou indo não só contra o meu irmão, que é o fato concreto, mas principalmente contra Deus. Estou lhe voltando às costas. Estou sendo desobediente. E esse é o grande, aspas, pecado. Não vou pedir sinal nenhum. E aí a justificativa. Não vou colocar o Senhor à prova. Não vou colocar o Senhor à prova. Como é que eu vou pedir um sinal para Deus? Isto é querer provar Deus. É cobrar de Deus. Mas é Deus que está mandando. Então esse não vou colocar o Senhor à prova é hipocrisia. Acais, além de ter enormes defeitos, tem também um gravíssimo, é um hipócrita. Porque, evidentemente, isso não sai do coração. É muito fácil a gente dizer que não vai colocar o Senhor à prova. Mas se eu faço tudo na minha vida que coloca o Senhor à prova, não. Em que eu viro as costas para Deus. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Olha aí o dirigente, olha o líder, abusa da paciência das pessoas. Quer dizer, o povo, ao invés de ser o destinatário do meu trabalho, porque eu sou um servidor, ele passa a ser a fonte do meu prazer
da minha riqueza. Precisam abusar também da paciência do meu Deus. Aí Isaías é claro. Se vocês abusam da paciência de Deus, evidentemente esse não é o meu Deus. Abusam das pessoas e agora querem abusar de Deus. Sim, porque se eu não sirvo as pessoas como Deus me serviu, Jesus não lavou os pés dos seus apóstolos? Então, se Deus desceu à terra para nos servir, como é que eu me sirvo dele e não sirvo aos meus irmãos? E ainda me ponho diante de Deus como uma pessoa honesta, uma pessoa respeitosa, temente a Deus, e que me considero superior a todos os outros. Aliás, era assim mesmo, no tempo de Jesus, que os fariseus, os doutores da lei, os saduceus agiam dessa, a elite dirigente de Israel, a elite política e a elite religiosa de Israel fazia isso. Quando o Papa Francisco pede à igreja que ela saia, ele está querendo acabar com essas coisas. A igreja não está aqui para se servir, ou para ser servida. A igreja está aqui para servir. E igreja não são os bispos, os padres, os religiosos, os diáconos consagrados. Não só eles também, como homens e mulheres. A igreja sou eu, somos nós, batizados. Nós temos que sair do nosso egoísmo. Isso é que é a igreja em saída. É abandonar o nosso egoísmo. Eu só estou vendo a mim próprio. Ou então me utilizo dos outros em benefício próprio. Era o que o seu Acais fazia. E quando Deus lhe dá uma ordem, olha aí, pede um sinal. Está dizendo isso. Não, eu não vou fazer isso não. Que eu não vou pôr o senhor à prova. Bem, mentira, você não ainda está abusando da paciência de Deus. Pois bem, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Então o sinal ia ser de Deus. Essa vida que está aqui, essa maneira de viver contrária aos ensinamentos de Deus, aquilo que Deus nos pede para fazer, tudo isso, olha, vai acabar. Aí vem a grande profecia do Messias. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Primeiro, a jovem que está grávida dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Esse é o sinal. É algo que não vai acontecer agora. Aconteceu o quê? 700 e tantos anos depois. Mas aconteceu? Parece que sim. Todos nós conhecemos a história de Maria, a jovem de Nazaré, prometida em casamento a José, um jovem artesão daquela época. Essa jovem aguardava com ansiedade a chegada do Messias, como todo o povo. Sabia que o Messias viria assim, que uma jovem está grávida e ela dará à luz um filho. Essa jovem é uma virgem, dará à luz um filho. E as mulheres daquela época, todas elas, judias piedosas,
Aquelas que conheciam as Escrituras por sua formação em casa, ou então porque também iam ao lugar apropriado do templo, que elas podiam frequentar, lá ouviam essas leituras. Ela já existia, a leitura, o texto. Então era lido. Então essa era a formação religiosa daquele povo. E eles viviam um momento de grande tensão, de grande ansiedade, expectativa, advento. Expectativa pela chegada, advento. Advenire, virá para alguma coisa, alguém virá, alguém chegará, e sabe-se que é o Messias. Ela também, essa jovem chamada Maria, ela lá perdida num buraco de Nazaré, uma cidade que nem constava do mapa. Não há uma única referência a Nazaré na história humana, mas passou a ter a partir de Jesus, a partir de Maria e José. Esse é um outro grande mistério. Deus suscita o nascimento de seu filho numa jovem de Nazaré. Ainda no tempo de Jesus, quando um dos futuros apóstolos do Messias diz para um outro amigo dele, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. O amigo diz assim para ele, escuta uma coisa, e de Nazaré sai alguma coisa boa? Veja como Nazaré era considerada lá atrás, lá naquela época. Não havia a menor consideração, era um capacho. Isso era Nazaré, pois é desse lugar que vai sair a mãe do Redentor. Não Jesus, que vai nascer em Belém, que é longe de Nazaré, mas que vai ser criado, vai crescer em Nazaré. Por isso ele é chamado de Nazareno. Olha aí, na cruz está lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. É o significado daquele N, I-N, Jesus Nazarenos, Rex Iudeorum, ou seja, Jesus de Nazaré, Nazareno é de Nazaré, rei dos judeus. Não foi isso que Pilatos botou lá escrito? No topo da cruz, veio de Nazaré. Então é Jesus de Nazaré. Então essa jovem, de que Isaías falava lá, 750 anos antes de Cristo, diz que a virgem dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. Este é o sinal. É a primeira menção ao nome do Messias. É exatamente essa. Emanuel. Para o povo judeu, o nome tem uma importância suprema, porque ele é indicativo de uma ação que essa pessoa que porta esse nome vai executar em vista à história da salvação. O judeu dá um nome ao filho para isso. Por exemplo, João Batista, o nome será Yohanan. Yohanan significa graça de Deus. João foi uma graça de Deus para os seus pais e para a humanidade toda, porque foi ele que apontou o Messias. Ou não apontou? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Foi assim que o mundo ficou conhecendo o Cordeiro de Deus. A mesma coisa. Então Maria esperava isso. A jovem, nós ficamos sabendo em São Lucas, né? Maria esperava isso. E São Lucas também diz que ela era uma jovem prometida em casamento. Diz que ela era casada, mas na realidade ela era prometida em casamento a um outro jovem chamado José, da descendência de Davi. Tudo isso tem uma explicação.
O evangelho de domingo que vem trata exatamente disso. Mas só que sob um outro ângulo, diferente daquele ao qual nos habituamos. Nós já ouvimos, já passamos e tantas vezes mais vamos repassar. Quantas vezes mais nós repassarmos o texto de São Lucas, tantas vezes mais nós vamos ver coisas diferentes. Porque trata-se do maior mistério da nossa fé, a encarnação de Deus na humanidade de Maria. O Natal. O Natal. Como este ano é o ano de Mateus, o evangelho de domingo vai ser de Mateus. E os dois evangelistas que tratam da infância de Jesus, que dizem como Jesus nasceu, são, em primeiríssimo lugar, Lucas. E em segundo lugar, Mateus. Mateus é mais abreviado do que Lucas, e Mateus tem um objetivo diferente do de Lucas, mas falam da mesmíssima coisa. Assim, o evangelho de domingo vai ser tirado de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. É bom dar uma passadinha nele. Capítulo 1, versículos 18 ao 24. Mateus é bem objetivo. Ele diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ficou grávida pelo Espírito Santo. Não vou entrar em maiores considerações aqui, apenas ler o texto. José, com quem Maria ia casar-se, era um homem justo. Aí eu escrevi, não escrevi. Era um homem justo. José era um homem justo. Se voltarmos a falar disso, provavelmente o faremos mais adiante, por ocasião da festa de São José. Mas agora, neste momento, vamos entender que José era um homem justo. Isso significa o quê? Que José era um homem que vivia à sombra da palavra de Deus. Ou seja, ele lia a palavra, ele conhecia a palavra de Deus e ele agia conforme essa palavra. Isto é que é ser justo. Valia para José, e o que valia para José vale para mim e vale para você. Ser justo é aquele que penetra a palavra para se revestir dela. Ele ouve a palavra, liturgia da palavra, alimenta-se da palavra, ainda na missa vai se alimentar do corpo de Cristo para depois sair em missão. Ou seja, pôr a palavra em execução. Praticar as obras a partir da palavra. Agir como Jesus agia. E isso se traduz em amar ao irmão como Jesus nos amou. É isso aí. Que não é pouco, nem é fácil. Requer renúncia, requer doação, requer compromisso, requer vontade férrea de fazer o que Jesus quer, requer caminhar no caminho de Jesus, que é o caminho. Então José era um homem justo. Então, sendo José um homem justo, diz aqui, quer dizer, fazia sempre aquilo que Deus queria que ele fizesse, e não querendo difamar Maria, resolveu desmanchar o contrato de casamento, resolveu abandonar Maria, deixar Maria, devolver ao pai de Maria o dinheiro que ele já tinha recebido de dote por Maria. Por isso é que se diz que Maria estava desposada de José.
é de acordo com os costumes e com a lei da época, não é a nossa. José já era efetivamente o marido de Maria porque tinha comprado Maria. Essa aqui é a realidade visto com os olhos de hoje. Mas que naquela época não era nenhum escândalo. Escândalo pela Idade Média e até hoje. É aquilo que a gente chama de dote. Um entra no casamento e leva uma certa riqueza para esse casamento material. E isso aqui era comum. Então José já havia pago. Ele era o noivo oficial de Maria. E aí o que acontece é que Maria ficou grávida antes do casamento. E José, não querendo difamá-la, portanto José nessa altura já sabia o que era, resolveu dar a Maria a carta de alforria. Não vou, porque ele amava a sua noiva. Hoje nós chamamos de noiva, mas aquela prometida à sua esposa, porque ele já tinha pago por ela. Então ia desfazer o trato. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, quer dizer, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, embora você não compreenda isso, quem engravidou Maria não foi você. Queria engravidá-la normalmente com o marido dela. Porque ele certamente tinha planejado ter com Maria uma série de filhos. Porque esse era o grande objetivo dos israelitas, especialmente, porque era um povo pequeno, para que o povo, que ainda era tribal, não desaparecesse. Era que as mulheres dessem à luz a muitos filhos. Dessem à luz muitos filhos. E, no caso, o grande problema era quando a mulher era estéril. Olha aí, em toda a história de Israel, a começar com Sara, mulher de Abraão, que era estéril. Ana, mãe de Samuel, era estéril. Maria não era estéril, mas era virgem. E se ela era virgem, ela já tinha decidido continuar sendo virgem, ou seja, tinha decidido que não ia ter filho nenhum. Continua o anjo em sonho. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Aí está. Ao pai cabia colocar o nome ao filho. O anjo que aparece a José em sonho, e esse é o primeiro dos sonhos de José, o sonho básico, o sonho fundamental, o anjo deve ser Gabriel, o mesmo que apareceu a Maria e que disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Então ele agora explica, ele diz a José e diz: o filho que nascerá dela, está aqui, será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Quer dizer, ele vem para salvar o povo, e essa salvação se dará pelo apagamento de todos os pecados, passados, presentes e futuros. E o nome dele será Jesus, porque Jesus, em hebraico, disse Yoshua. Em Yoshua significa Javé salva. Deus salva. Este é o significado do nome Jesus. Maria já sabia disso, mas quem ia botar o nome, quem devia dar o nome ao filho era o pai.
Já com João Batista aconteceu a mesma coisa. Quando João Batista nasceu, a vizinhança, as fofoqueiras de plantão, estavam em casa de Isabel, e como o marido de Isabel perdera a fala, estava mudo, não falava, perguntaram que nome ia ser dado à criança. Aí Isabel diz que o nome seria João, Yohanan, em hebraico, Yohanan. Não pode ser Yohanan, não pode ser João. Não há ninguém na família de vocês que se chama João. Vamos botar o nome dele de Zacarias. Vamos quem? A vizinha, os vizinhos todos. O disse-me disse. Não é o que o pai, é o que a vizinhança deseja. Isso está muito diferente hoje. Aí resolveram perguntar ao Zacarias, mas o Zacarias não falava. Aí ele pediu uma tablita. Veio a tablita, que era uma folha de cera, e ele pegou um estilete e lá escreveu. O nome dele é Yohanan. Como é que ele sabia? O nome dele é João. Todos ficaram espantados. João significa graça de Deus, agraciado por Deus. E ele foi uma graça de Deus para o povo, porque é ele que vai abrir os caminhos do Messias. O Messias, por sua vez, se chamará Jesus. E quem vai botar o nome, quem porá o nome de Jesus nele é o Pai. Então, duas coisas aí para encerrar. Se o pai vai colocar o nome, então, e quem vai colocar o nome é José, que é o pai, você, diz o anjo, você colocará o nome dele de Jesus. A história vai prosseguir aí, ela termina aqui nesse ponto, nesse evangelho, mas ela tem uma sequência. José, que tinha pensado em abandonar Maria, em dar-lhe a carta de alforria, aí faz tudo o que o anjo mandou, porque ele era justo, porque ele tinha os ouvidos abertos e o coração escancarado para Deus. E aí, conscientemente, ele desiste do seu plano humano. E mesmo não entendendo a gravidez de Maria, porque ela também não entende nem ele, o que é uma coisa natural. E mesmo sabendo que ele não é o pai biológico de Jesus, que não houve o concurso carnal entre ele e a noiva para que Jesus nascesse, porque Jesus é fruto de uma concepção diferente pelo Espírito Santo. Ele, como homem, querendo agir como homem, querendo fazer aquilo que os homens e as mulheres fazem, ele simplesmente deixou de lado. Ele se abaixou, ele se diminui para que Deus possa surgir e possa iluminar o caminho de todo mundo. A partir dele, foi o que fez João Batista também. A José coube isso. Desistir, não da sua condição humana, não de ser um homem, não do trabalho, mas desistir de uma coisa que ele gostaria de ter feito. Quem sabe ter um monte de filhos, para que a vontade de Deus prevalecesse. Só que José significa dá-me muitos filhos. E José acabaria sendo o pai da igreja. A Igreja Universal, com bilhões de indivíduos, tem por padroeiro São José. Então, ele é o pai, assim como Maria é a mãe da igreja. Então, nós temos aqui, em José, temos isso. Mas o anjo vai terminar dizendo assim,
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Emanuel. Jesus, Deus salva. Então, o Emanuel e Jesus são a mesma pessoa. E quem é o Emanuel? É o Messias, que vem, olha lá, o sinal de Isaías. Está vendo aí? O Emanuel. Então, em Jesus se concretiza a profecia. Porque no Novo Testamento se concretiza a profecia. Chegamos ao fim dessa nossa caminhada no Advento. Espero que ela nos ajude ou sirva de ajuda para nós vivermos a última semana e principalmente vivermos o Natal como deve ser vivido. Esqueçamos um pouco essa correria, né? Esse corre-corre, essa ansiedade provocada pelas compras natalinas. Não estou dizendo que as compras não devam ser feitas, é necessário. Acaba sendo necessário. Mas, por favor, não esqueçamos do principal. O Natal corresponde ao nascimento. Ora, o dia do nosso nascimento chama-se aniversário. Portanto, esse dia 25 de dezembro é o dia do aniversário de Jesus. No aniversário das pessoas, elas são cumprimentadas, elas são festejadas. E parece que o festejo do aniversário da pessoa mais importante é colocado de lado, por quê? Porque eu estou preocupado com o peru, eu estou preocupado com o tender, enfim, com a festa, com aquela reunião importante que precisa ser feita para que a família se una efetivamente, porque esta é uma festa essencialmente familiar. Mas não é essa preocupação que deve nos nortear o nosso Natal. Que no Natal nós tenhamos um tempo e um tempo maior para aquele que é, afinal de contas, o personagem do Natal, o protagonista do Natal, o Messias que terá chegado. Ele vem para a manjedoura do nosso coração. Não adianta armar o presépio se a gente não tiver essa ideia bem clara na nossa mente. Eu não estou botando ali um bonequinho, seja ele pequenininho ou grandão. Aquilo ali simboliza o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus que assume a nossa condição humana. É isso que tem que estar na nossa mente. Não é quantas figuras vão fazer parte do presépio. O presépio só tem sentido se, ao olharmos para a manjedoura, nós virmos nela o menino que vai se abrigar na manjedoura verdadeira que é o nosso coração. Se isso não acontecer, teremos perdido a chance de celebrar efetivamente o Natal. Essa caminhada neste advento do ano A, com Isaías, dá-nos uma força muito grande para continuarmos sempre a viver em alegre expectativa pela chegada de Jesus, que já chegou. Nós celebramos essa volta em benefício próprio. É mais uma chance que nós temos de crescer a caminho de Deus. Crescer para Deus. Claro que no correr do ano vai passar esse Natal e nós vamos caminhar para o outro Natal. E quando chegarmos lá, vamos ouvir as mesmíssimas coisas. Diferentes, porque nós já vamos ouvir com uma cabeça diferente, ou pelo menos deve ser diferente. Cabeça, mente, juízo e o coração. Esse tem que estar sempre muito aberto para Jesus, o Salvador. Natal se festeja no dia 25 de dezembro
cronologicamente. E a gente não sabe, é bom que a gente tenha isso em mente também, se queremos ter uma fé adulta, a gente não sabe quando é que Jesus nasceu efetivamente. Nós temos umas indicações, mas não de data, porque os evangelistas, nem Lucas principalmente e Mateus, se preocuparam em dizer datas. Lucas não, mas Lucas põe o período. Só não põe o dia exato, mas põe o período. Porque ele conta tudo, ele faz uma descrição perfeita, historicamente perfeita do contexto, que cerca o nascimento do Messias. A vinda do Messias a este mundo. E é um momento de profunda paz no mundo inteiro. Por isso, nós identificamos esse momento como a plenitude dos tempos de que fala São Paulo. São Paulo não diz que Jesus nasceu no dia tal do ano tal, não diz isso. Ele diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, vírgula, nascido de mulher, vírgula, portanto, Deus se faz humano como os humanos. Este é o grande mistério do Natal. Pois que ele seja festejado por cada um de vocês, na humanidade de cada um, tornada divina pela chegada do menino Deus à nossa vida, outra vez. A fim de que nós vivamos o Natal não apenas no dia 25 de dezembro e com todos os badulaques que se colocam ao redor da mesa, no presépio, enfim, de Natal. Não! Nós vivamos efetivamente o Natal e possamos dizer do fundo do coração, obrigado, Senhor, por nasceres no meu coração. Ajuda-me, Senhor, a ser como tu foste para mim em relação aos meus irmãos. Ajuda-me a mudar a minha vida, a me converter a ti, a fim de que, como nos ensina São Paulo, eu possa ser, ao longo do ano, até o outro Natal, e dos muitos natais que ainda virão, eu possa ser alter Christus, ipse Christus, outro Cristo, o próprio Cristo, na minha vida, para os meus irmãos. É isso que eu lhes desejo. Finalizando ali, o e agora. O e agora é Feliz Natal para todos. Mas Feliz Natal assim, que eu seja o Cristo para o meu irmão ao lado. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro em algum momento desse tempo cronológico, para que esse tempo cronológico se transforme no nosso Kairos, o tempo de Deus em nós. É isto que nós vivenciamos aqui nessa caminhada bíblica. Que possamos voltar para o nosso 29º ano, que já está sendo até vivenciado, porque estamos num ano litúrgico novo. Até lá, portanto, e mais uma vez, que o Senhor os abençoe a todos e faça do Natal de vocês um Natal verdadeiro, cheio de luz, cheio de graça. Até. Tchau.